Salve, salve, galera. Hoje é o 35º dia, 34º, não, 35º dia. Estou aqui em São Luís. Hoje eu vou conhecer a cidade, conhecer o centro histórico, conhecer a Zona Sul e falar sobre alguns pontos, né, sobre o racismo ambiental que escolhe áreas da cidade para funcionalismo público acontecer e outras que ficam totalmente abandonadas e desassistidas, como a gente viu no dia de ontem, né? Então é isso. Aqui um casarão histórico, já minhas coisas estão tudo aqui espalhado pelo quarto. E é isso. Esse foi o quarto que eu consegui, né, pagando R$ 250 para ficar aqui esses dias. Mas nossa missão não é conforto, a nossa jornada é rumo à COP30, pelas mudanças climáticas, pela preservação, pelos povos originários e pelo planeta, né, gente? Isso aqui é o mínimo. O sítio histórico de São Luís não tem muitos prédios modernos, mas tem muitos casarões históricos. E a maioria das paisagens são essas: telhados e casaris e igrejas. Saí ali da pousada e logo eu observei uma coisa estranha aqui na rua. A rua limpa. Disse, nossa, essa é a rua mais limpa de São Luís. Mas aqui tem um morador fazendo a sua parte e limpando a frente da sua própria casa. Se todos fizessem isso, a gente teria uma cidade com um cenário bem diferente, né, desses que a gente está encontrando aqui. Não culpar o governo sem fazer a nossa parte, né? A limpeza urbana é um serviço atribuído às prefeituras, mas isso não impede da gente, como cidadão, de fazer a nossa parte, de cuidar do nosso espaço. Essa área aqui do centro, gente, ela concentra muitos hospitais, né? Eu acredito que seja um polo médico aqui de São Luís. E uma coisa que eu tô achando interessante é a variedade de azulejos que existem nos casaris aqui. Um detalhe importante que eu acho que vale a pena lembrar aqui é que, diferente da maioria dos centros históricos, né, do nosso país, do nosso Brasil, aqui em São Luís eles colocaram muitas grades, né, nos imóveis até barroco, alguns casos, mas com muita grade. Isso reflete um problema, né? Um anseio de segurança pública devido à quantidade de grades. Mas eu vou falar para vocês, a quantidade de variação de azulejos é incrível. É muito comum, né, nas cidades históricas como Olinda, Rio de Janeiro, Paraty, Angra, até o Recife mesmo, várias outras, né, como a gente conhece, já teve. A gente vê as construções assim, desse jeito. Nossa, olha que legal essa construção. Dá pra ver que eles utilizaram areia de praia aqui, ó. Ela é cheia de conchas, né, incrustada aqui nessa argamassa, que tá bem frágil, tá bem deteriorada, né? Só de encostar ali, sem querer, eu vi que tava desfazendo. Não é o centro histórico mesmo, visitável, mas faz parte também, né, do conjunto arquitetônico histórico aqui da capital de São Luís. Eu tô caminhando lá para essa área mais turística, né, pra gente ver de perto como que tá a questão de conservação, receptividade, né, de planejamento urbano, mobilidade, saneamento, tudo isso. Mas a sensação de caos, de abandono, né, em relação ao saneamento básico aqui em todo o centro da cidade é estarrecedora. Deixa a gente
desanimado, sabe, a querer estar aqui ou percorrer. Vendo tanto lixo, tanto desserviço no mesmo lugar. Hoje é sábado, 11 de outubro, é o nosso 35º dia. E nosso giro aqui em São Luís. Estamos agora no centro comercial, né? São 10 para as 7 da manhã. Eu tava achando estranho o fluxo de movimento, mas aí eu vi a data, que era 11, e lembrei que amanhã é o Dia da Padroeira do Brasil, feriado nacional, e também celebrado o Dia das Crianças, né? Então o comércio tá bem acalorado aqui no centro na manhã desse sábado. Aqui nessa parte do centro, né, os imóveis têm grades parciais, gradis. É uma parte bem bonita, inclusive, tem uma praça, né? Tá um pouco suja, bastante lixo. Mas parece ser um espaço bem acolhedor. Ali acredito que seja a sede do governo do estado. Ah não, é a Biblioteca Pública do Estado. A gente em situação de rua, né? Dormindo aqui. Nossa, mas é muito lixo, gente. O pessoal da limpeza urbana tá ali, mas pelo que a gente tem visto, não tem dado conta, né? Muita gente em situação de rua. Com gratidão, nós oramos e declaramos amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs. Essa área aqui, né, dessa praça tem vários bustos. Raimundo Teixeira Mendes, 5 de janeiro de 1855, em Caxias, e faleceu em 1927 no Rio de Janeiro. Colégio Jesuíta Pedro II, República, bandeira brasileira, positivista convicto. Na Academia Maranhense de Letras, é patrono da cadeira 30. Acredito que esses bustos aqui sejam referentes à Academia Maranhense de Letras. Correia de Araújo, Josué Montelho, Silva Maia, Bandeira Tribus, Danhosé de Branches, Clodoaldo Cardoso, Arthur de Azevedo, Arnaldo Ferreira. Lá do outro lado tem alguns outros. A gente vai verificar também. E tem esses espaços, né, drenantes aqui no meio para vegetação, né, que é bem interessante. Vários outros bustos aqui. Henrique Leal, Gomes de Castro, Henrique Maximiano Coelho Neto, Gomes de Souza, Ribamar Boja, Nascimento Moraes, Maria Firmina. Olha, gente, uma mulher, primeira romancista do Brasil. Maria Firmina dos Reis nasceu em 11 de março de 1822 em São Luís. Faleceu em 11 de novembro de 1917 em Guimarães. Primeira romancista brasileira. Cultivou a poesia e a prosa. Obras mais conhecidas: Contos à Beira-Mar, Úrsula e a Escrava,
Professora de primeiras letras na Vila de Guimarães. Em 1880 fundou a primeira escola mista e gratuita do Brasil para crianças. Raimundo Correia Urbano Santos. Ali do outro lado tem mais. Eu vou cortar caminho aqui. Nascimento Moraes Filho. Tá até um pouco que tombado esse busto aqui, né? Celso Magalhães. Joaquim Manuel de Souza Andrade. Humberto de Campos. Tem até uma cidade a qual a gente passou aqui chamada Humberto de Campos. Jomar Moraes. Ferreira Goulart. E Aloísio de Azevedo. Aqui nessa parte do centro tem uma feirinha. Bora lá percorrer. Aqui parece que é uma feira pública. Cheirinho não muito agradável. Olha aí, ó, o que a gente vem falando, né, sobre os esgotos. Saneamento básico, de modo geral, São Luís realmente é um alerta grave. Ministro Dino, você é maranhense. Você tá aí agora num governo federal que zela, né, pela assistência básica, né, às comunidades, às cidades. O presidente Lula veio de uma região muito pobre aqui do Nordeste e ele sabe o quão complicado, o quão difícil, o quão injusto é você ser privado, né, dessas questões básicas, como garante a nossa Constituição. Saneamento básico, acesso a emprego, moradia, acesso à educação, à água, à comida. E o que a gente tá vendo aqui no Maranhão é catastrófico. É catastrófico. Eu acho que o ministro está há muito tempo em Brasília e esqueceu de caminhar pelo Maranhão e garantir, né, nos lobbies aí dos corredores de Brasília, melhorias para essa cidade que é tão rica culturalmente, historicamente, com tantos nomes, né, na nossa literatura, tenha condições melhores para a população, pelo menos relacionado aos serviços básicos. E isso não está acontecendo aqui, ministro. É uma lástima. É de partir o coração você visitar uma cidade e não poder falar, não poder ver coisas boas. E essa está sendo a minha percepção do Maranhão, infelizmente. Vim de uma cidade cheia de problemas, Recife, mas aqui eu encontrei problemas bem piores. Mais um prédio, né, público, um prédio da Justiça do Trabalho, numa condição aqui que a gente vê que não tem justiça alguma, né? Olha só, gente. O prédio da Justiça do Trabalho, patrimônio histórico aqui do Maranhão, como se encontra? Deteriorado, abandonado. Com detalhes riquíssimos, né, de arquitetura neoclássica. Meu Deus, que dor. Aí tem gente que diz, falar de mobilidade em cidade histórica é complicado,
por conta da preservação do patrimônio. Eu vou dizer, não, gente, isso é conversa, isso é papo furado, né? Porque para se falar de mobilidade em espaços urbanos para veículos, a gente vê que tem alteração, né, em todo o centro histórico, com camadas de piche, mas isso não foi pensando nas pessoas, isso foi pensando nos carros, nos veículos, né, que polui, que vai movimentar todo o mercado aí de petróleo. Enfim, né, existem cidades muito mais antigas que as nossas aqui no Brasil, na Europa e no mundo, e que a mobilidade existe, né, e hoje a gente vê as nossas cidades sem condições de mobilidade, né, priva-nos do direito de ir e vir. Então, mais uma situação caótica aqui dentro do Maranhão é sobre o direito de ir e vir. A mobilidade é péssima também, gente. Muitos lugares no mapa, inclusive, acusa com ciclovia, com ciclofaixa, e não tem, né? Gente, se a questão das grades nos imóveis chega a assustar qualquer visitante, né? Porque o que a gente sabe de centro histórico é isso aqui, né? Casas sem janela, mas muita grade, né? Em todo canto aqui, reflete um grave problema de segurança pública. E conversando com alguns moradores, né, sobre as condições aqui de São Luís, os moradores me disseram o seguinte: São Luís está desse jeito por causa dos moradores de rua, que quebra, que danifica, que esculhamba com tudo. Aí eu vou dizer, isso é uma fala que os governos dão para tirar a culpa deles, né? Porque se o problema está sendo os moradores de rua, então por que tem tanto morador de rua, né? Por conta de um problema de governo, por conta de direitos que estão sendo privados, né? Direito ao trabalho, à moradia, à educação, à dignidade humana. E essas pessoas estão na rua, né? E aí eu questionando sobre questão de violência pública, se aqui tem muito assalto e tal, devido a ver tanta grade, as pessoas dizem, existem uns lugares que isso acontece, né? E outros lugares não. A questão está relacionada aos horários e como que você anda nesses lugares. E aí eu digo, mendigo não anda com arma, né? Mendigo vê uma coisa fácil e aí ele puxa, vê uma roupa, vê um objeto, alguma coisa, vê uma casa que dá para entrar, ele entra e tira as coisas. E aí talvez seja esse motivo que tem grade, tanta grade. Mas, gente, não resolveu o problema, né? Descaracterizou o centro histórico e o problema tem que ser resolvido na base, na fonte. E é estrutural isso aqui e tá na hora de mudar essa realidade, né? Atravessando o estado, a gente vê que aqui é um estado rico, com abundância hídrica, que é o bem essencial para a existência humana, é água. E questionando também os moradores aqui a respeito do acesso à água, a gente percebe que não é ruim, né? O abastecimento ele é eficiente, todo mundo tem acesso à água. Mas os outros itens do saneamento básico deixam muito a desejar. E da mobilidade também, né? Como arquitetura, preservação, tudo isso que a gente tá vendo por aqui. Chega a ser patético a gente ver e saber que aqui no estado de São Luís foi um dos estados que mais recebeu recursos do PAC. E aqui a gente vê assim, São Luís tem história, estamos cuidando dela. Ao todo o IPHAN está investindo em 10 ações, mais 44 milhões em São Luís. 10 ações, gente. Que é isso? Brincadeira, né? Palácio das Lágrimas ganha nova vida com o IPHAN e novo PAC. Desenvolvimento de projeto institucional, FMA em parceria com instituições públicas, privadas do terceiro setor. Com ratificação do tombamento federal, a edificação é incluída no conjunto arquitetônico urbanístico paisagístico da cidade tombado pelo IPHAN em 2012.
Início das obras de restauração 2014. Interrompidos em 2017 e reinício em 2024. Meu Deus do céu. O prédio foi inaugurado ao estilo eclético no ano de 1921. Foi escola modelo no ano de 1930. E hoje tá aí em reforma. Hoje não, né? Desde 2014. Agora são 7h20 da manhã. Tô aqui na principal rua do comércio. Achei interessante essas áreas de convivência, né? Esses bancos, para as pessoas sentarem enquanto fazem compras. O comércio está fechado, no momento tá chegando alguns ambulantes, alguns lojistas. A gente não sabe como que é esses espaços aqui durante o movimento, né? Se eles são utilizados para descanso ou se as pessoas utilizam como expansão aí das suas atividades comerciais. Mas o comércio informal começa bastante cedo e hoje, pleno sábado, já há bastante ambulante na rua aqui, antes mesmo do comércio abrir. Gente, agora de manhã deu pra ver bastante coisa aqui no centro da cidade, no centro comercial, no centro histórico. Já passei até na farmácia, comprei algumas coisinhas, saí aqui com a minha dose de café com leite. E o que deu pra notar é que a conservação dos prédios históricos aqui da área comercial, ela é mais eficiente do que no restante da cidade, né? A gente entende que há algum tipo de política pública para ocupação desses imóveis, né, para o comércio com essas especificações de conservação, enquanto que os imóveis, né, que são utilizados para moradia, eles estão numa deteriorização maior. Cheguei aqui na área histórica, turística, comercial, que parece ser mais bem conservada que todo o resto da cidade, né? Olha, tem até museu aqui. Eu tô apaixonado pela variedade de azulejos. Todo canto, gente, é um azulejo diferente. Olha só, aqui é um tipo, aqui já é outro tipo. É como as casas do Recife antigo que não tem janelas iguais. Aqui eu acho que não deve ter azulejos iguais. Casarão da Indústria, SESI. Aquele lá, ó. Olha lá, gente, o bração de maré. Menino, que coisa mais linda.
Que lugar lindo, cheio de história. Ai, as ruas, né? Aqui já não tem nem fiação mais, né? Já é uma coisa mais, parece que preservada. Mas ainda tem muitas grades, né? Outras construções mais modernas. Outras que já foram reformadas. Aqui já é uma coisa mais barroca, né? Mais antiga mesmo. Só para fins de registros, evidenciando aqui aquele problema do saneamento básico, né? Bem recorrente. Você tá vendo aqui, ó, de um cano. Fiação elétrica aqui exposta também. Meu Deus do céu. E o poste é de ferro ainda. Jeová tem misericórdia. Não passo nem perto. Essa área daqui da cidade, ela já é bem mais preservada, né? Não tem tantas intervenções nos imóveis, né? A fiação também é toda embutida. Mas o problema da conservação, ele ocorre, né? Da limpeza, da fiação exposta, do saneamento. Mas é muito bonito de estar aqui, gente, andando nessas ruas. É realmente incrível da gente ver, né, como nosso passado tinha uma arquitetura, uma engenharia toda pensada, né, nas pessoas. São Luís é uma cidade muito quente, mas apesar disso, o sítio histórico, você sente o vento, você sente o frescor, né, devido à arquitetura ter sido projetada, né, para isso. Para os imóveis não ficarem quentes, por isso que as paredes são largas. E eles são projetados de acordo com o nascer e o pôr do sol, para que as ruas sempre tenham sombras. Então, isso é legal de cidade histórica. Isso é massa de ver. A gente veio percorrendo a parte alta da cidade, e descemos algumas ladeiras. Estamos chegando aqui na parte baixa e é possível da gente observar que a arquitetura daqui da parte baixa, ela é mais sofisticada, né? A gente vê que as partes próximas do rio eram mais valorizadas do que as partes altas, né? Então essas áreas aqui, os casarões são maiores e a gente percebe que no passado isso aqui era uma área talvez mais nobre da cidade, né? Lá ao fundo está o rio. Escola de Governo do Maranhão. Rapaz, engraçado que esse material aqui, né, das propagandas, ACM, né, que chama do governo do Maranhão, é um material muito bom. Chega, é bonito de ver as propagandas neles, em muitos lugares. Tá bom do governo do Maranhão fazer um material desse, educativo, né, pedindo para as pessoas não jogarem lixo, para as pessoas terem cuidado, para preservar o meio ambiente e espalhar isso na cidade inteira. Uma coisa também que eu senti muita falta aqui é de comunicação visual, né? Não há tantas placas informativas, tanto nas rodovias quanto no centro da cidade. Se a gente achava que Recife era um lugar ruim, né, de placas, aqui é bem pior. É muito ruim mesmo. Tem essa área aqui, né,
Muito bonito, gente. Olha que maneiro, que legal. Rampa, mobilidade. Nossa, e tudo bem limpinho aqui, né? Tem ali um memorial, né? Olha que bonito, gente. Um memorial retratando, né, a cultura daqui da cidade. Uma área de convivência fantástica. É muito bonita. As árvores estão aí num tamanho que já indicam que vão fazer sombras, né? Tudo bem que tem muita palmeira. Espero que seja palmeiras nativas. Mas olha só que legal esse mural. Esse memorial aqui tem vários nomes ali. Monumento à diáspora africana no Maranhão. Muito bonito. Mas aqui em cima a gente já vê a quantidade de lixo absurda, né? Olha aí, ó, aquilo que eu tava falando, né? Do material de propaganda do governo do Maranhão. Um material de muita boa qualidade que chama muita atenção, né? E eu acho que o governo do Maranhão poderia produzir materiais assim, né? Tipo, de educação ambiental, de conscientização das pessoas. E investir também em educação, né? Não adianta ter material de comunicação visual e as pessoas também não saberem identificar aquilo. Então a comunicação social, ela deve ser utilizada, né, para transmitir essas mensagens, como a gente vem fazendo lá no nosso território com as plaquinhas educativas. Mas falando da potência de um governo, eles podem atuar de uma forma muito mais eficiente, né, gente? Olha aí, gente, para falar do governo do Maranhão, há um investimento sólido, né? Essa área aqui tem até telão, tipo modelo Times Square, né, de Nova York, para falar do governo do estado. Ali a comunicação visual, tudo isso que a gente vem falando, retratando, né? Então acho que o governo do estado poderia, né, investir muito bem em educação, né, em comunicação visual, educativa, utilizando esses recursos aí que ele tá fazendo a propaganda do governo, né, para que as pessoas possam ter melhores resultados no seu dia a dia, no viver na cidade. Então, governo, não mostre só o governo, faça na vida das pessoas. Aqui é uma habitação, gente. Várias pessoas vivem aqui. E ali na frente, bem aqui do lado, ali naquele gradil, fala de que 1 milhão de pessoas saíram da miséria. Aqui, ó. E do lado disso, a gente vê a miséria pura. Como que pode, né? Notícias boas, nossos indicadores subiram. Em 2022 e 2023, quase 1 milhão de maranhenses saíram da pobreza. E aqui debaixo da ponte, a miséria abre a boca e dá risadas, sem nenhum dente. Dessa inconsistência aqui, ó. Tava aqui conversando com um trabalhador da limpeza urbana e dizendo que o vento, né, aqui nessa região e as ferramentas que eles têm, como um ciscador e pá, para recolher o lixo, não torna esse trabalho eficiente. O vento acaba levando o lixo. E que eu acho que as empresas de limpeza urbana deveriam investir em tecnologias, né, já que tecnologias existem para facilitar esse trabalho e apresentar um melhor resultado aqui na cidade, no estado do Maranhão. Né? Venta muito, então você com um ciscador, capar para recolher o lixo, o vento leva.
né? Tinha que ter sugadores aqui para sugar esse lixo de forma mais eficiente. Que diferença, né, gente? Essa área aqui não é tombada para aquela área que é tombada. E tão bonita quanto, né? Aqui a gente vê que o descuido é ainda maior em outros aspectos também. Comprei alguns itens aqui que faltava. Passei na farmácia. Ia comprar protetor pro rosto, mas por conta de R$3 a mais, esse kit aqui, que vinha pro corpo e pro rosto. E foi muito agradável, porque não escorreu no meu olho. Eu gostei muito. Salve, salve, gente. Então, cheguei agora do comércio. Tava aqui fazendo das comprinhas, batata, cenoura, cebola, tomate, ovos, rosquinhas. Comprei maionese, tava na promoção queijo ralado. Comprei sardinha, essas conservas aqui, café. Passei na farmácia, comprei lenço, comprei pomada antifúngica, comprei Bepantris, uma seguidora me recomendou, mas confesso que não gostei do cheiro, prefiro o cheiro da Bepantol. E a diferença de preço, acho que nem teve. Comprei fio dental e comprei protetor solar. Esse protetor aqui foi muito bom, a experiência com ele, não escorreu nos meus olhos, né? E aí por R$3 a mais vinha um corporal. E é isso, gente. Que cansado, né? Mas as obrigações... Tava aqui fazendo o balanço do lixo gerado. O meu lixeiro ali já tá cheio. Aqui tem uma sacola de sacolas. Tudo aqui do Maranhão. Eu não recusei porque eu queria realmente saber como que era essa questão aqui. E eles colocam 2 sacolas, 3 sacolas em tudo. E é muita sacola. E isso explica o motivo da cidade ter tanto resíduo também, né? Então, políticas públicas precisam crescer com isso. Roupa suja, vou lavar agora. E à tarde eu vou para a Zona Sul ver como que é essa questão, como que é esse cenário elitizado daqui, ver essas disparidades e comprovar o racismo ambiental, né? Porque os serviços ocorrem em áreas nobres e não ocorrem aqui no centro da cidade, em áreas vulneráveis. Olha aí o comércio. Agora 5:50 da tarde. Lotado, gente. Tô atrás de um açougue para comprar uma carne. Galera, que coisa de louco, tinha nada, tinha ninguém aqui de manhã, vocês lembram? Sim, R$2 tá que já é 2. R$2 tá que já é, rapaz. Gente, hoje de manhã eu tive que tomar remédio, tomei 2 comprimidos, dormi, descansei o resto da manhã. Vim aqui agora comprar carne e, meu Deus, que coisa linda, meus olhos chegam a brilharam. Olha que carne. Muito boa, viu? Mobilidade é algo complicado. Minha sacola que o carro bateu, porque você anda na calçada e a mão com a sacola fica na rua. Aí quando chega aqui, ó, é saci vererê, pulando de um pé só. Menino. E carro passa livremente. A prioridade no Código de Trânsito trata de pedestres, né? Mas o que a gente vê aqui na cidade de São Luís é que a prioridade são os carros. Pedestre? Que lute. Meu Deus. Imagina ser cadeirante num lugar como esse. É um desafio, viu?
roupa lavada, já seca. Eu vou tirar aqui agora. Almoço feito. Passando a carnezinha aqui pra ficar forte, pra encarar mais essa próxima bateria aí de 450 quilômetros até a cidade de Bragança, que vai ser o nosso próximo destino, onde a gente vai fazer ações de impacto positivo nas praias e vilas locais da cidade. E essa é uma forma de comer bem, gastando pouco. A carne que eu comprei, né, rendeu esses 2 pedaços e ainda tem mais 2 pedaços como esse para hoje à noite. Ainda tem bastante macarrão, ainda tem batata, ainda tem cenoura, ainda tem tomate para outras refeições, né? A carne eu gastei acho que R$38 e as outras coisas o preço comum, normal, né, por quilo. Então, galera, depois daquele almocinho, tive aquele soninho, né, para o corpo absorver bem os nutrientes e cair atravessando aqui o sítio histórico, sentido lá a área nobre da cidade, né? A gente vai observar as disparidades, né, de cuidados da prefeitura nesses 2 territórios, tanto na área nobre quanto aqui no centro da cidade, que está bem descuidado, como a gente viu, né? Daqui desse ponto já dá pra gente ver os prédios lá ao fundo, né? Deixa eu dar um zoom aqui. É pra lá, pra Avenida Litorânea, que a gente tá indo. Olha lá, né? Daqui a gente já percebe que são 2 São Luís. Outra ponte, outra ilha. São várias ilhas dentro de uma ilha. E eu não falo só ilhas no ponto de terra cercada por água não, né? Eu falo ilhas sociais, né? Segregação dividida por pontes. Pra lá que a gente vai, pro oeste. Meu Deus, que adrenalina essa ponte, viu? Ela, além de ser muito alta, é estreita, é muito carro. Adrenalina total, eu não tô nem pedalando, eu tô empurrando a bicicleta. Estamos chegando aqui do outro lado, na outra São Luís, né? Bora ver o que a gente vai achar aqui desse lado. Então, pessoal, nesse 35º dia, chegamos aqui do outro lado, né? Da ilha de São Luís, na outra ilha, na área nobre. Mas já ao atravessar a ponte, né? A ponte tá aqui bem atrás de mim. A gente percebe que a questão do manejo do lixo, né, pelo menos aqui nessa área, que é uma área assim que parece ali o Pina, quando atravessa aquelas pontes ali para chegar em Boa Viagem, né, mas a questão do manejo do lixo aqui tá bem preocupante também. Bem aqui, ó, a maré. Bora ver como é que tá o resto da cidade, né? É muito parecido, gente, com aquela área ali quando a gente atravessa a ponte de Boa Viagem ali, o Pina, Brasília Teimosa. É uma área muito parecida essa daqui. De fato, há uma precarização na sinalização, viu? Da cidade. Isso aqui a gente não sabe se é calçada, se é ciclovia. O lixo é um fato. O problema, né? Do saneamento. Bora lá pra Avenida Beira Mar.
um ecoponto. Que ironia, né? Gente, tem um bairro completo aqui de barracos. Na beira da maré. Olha só como que o esporte reúne a juventude dentro das nossas periferias, né? Tá aí coisas boas, essas áreas de convivência, de lazer aqui. Só falta manutenção, que é o que acontece na maioria das cidades. Tem as obras, tem os efeitos, mas a manutenção não acompanha, muda a gestão e muitas vezes... Eita! Quase que o carro batia na bike ali. Para de gravar aqui, galera. Como eu tava dizendo, né, gente? É um boicote muitas vezes quando muda a gestão. E essas áreas, as manutenções não são realizadas e elas vão se deteriorando. Mas são ideias, né, de acolhimento dentro das comunidades que tem que acontecer em todas as cidades, cada vez mais. Agora, um outro problema que dá para notar é o problema da habitação. É muita moradia precária, muito barraco, muito barraco, muito barraco. Né? Casas que não tem banheiro, que não tem acesso à água. É doloroso, gente. Hoje é dia das crianças. A rua tá lotada de crianças que vivem nesses lugares. Enquanto os condomínios, em muitos lugares, né, estão vazios. Que é imóvel só de investimento de quem tem grana e poder. Estamos saindo aqui de mais uma comunidade do Maranhão, agora numa ciclofaixa, em direção à área nobre aqui da cidade. E aí, galera? A questão da limpeza urbana aqui já é outro sentido, né? Daí fica a questão. São as pessoas que são mais educadas ou os serviços atendem melhor essa região? Né? Teria que ter um tempo maior para investigar isso. Que legal essa lagoa, né? Mas ela tá bem suja. Tá exalando muito mau cheiro. Aqui tem quiosques, vagas de estacionamento. Vamos pegar aqui a ciclovia. Olha aqui os bares, o manejo do lixo e do saneamento já é diferenciado, né? Os canos ali, ó, saindo de todos os bares. Manutenção das quadras poliesportivas, instalação do antigo restaurante. Espaço em obras.
problema de habitação, né, gente? Situação de rua aqui também. Banheiros químicos ali, ciclovia danificada. Descarte irregular de lixo. Olha ali, o resíduo de poda foi descartado ali no mangue. Mesmo que bem cuidado, né? Esses espaços não reúnem quase ninguém. Hoje é dia de domingo, pelo menos agora, 4h30 da tarde. Tá assim vazio, né? Olha essas águas aí, ó. Fácil de identificar, né? A limpeza urbana, com certeza, é muito mais evidente. Esse problema da mobilidade também é recorrente, né? De saneamento básico ali no item drenagem também, vocês viram, né? Tá, poxa, caiu alguma coisa do motoqueiro ali, eu acho. Aqui, ó. Ah não, foi uma latinha que ele passou por cima. Fez um barulho como se estivesse caindo. Ali já é a Avenida Beira-Mar. Procurar um acesso e ir até lá, porque não tem ciclofaixa aqui. É muito complicado, que os carros aqui dirigem muita alta velocidade. Olha lá, Avenida Beira-Mar. Olha aí, ó. Não tem rampa para cadeirante, não é drenante, não tem guia para deficiente visual, não tem semáforo. Fica complicado, né, gente? Cidades resilientes, se a gente não tem cidades que funcionam nem para as pessoas, né? Aqui a gente já evidencia como que tá a questão também da erosão costeira, né, do avanço do mar. Ao que parece, as ondas atingiram aqui, ó, essa parte de cima. Tem bastante pedra aqui, né, nessa área aqui, que é a boca da barra, né, praticamente. Mas é um beco sem saída. Eu achava que tinha uma avenida aqui, litorânea, sei lá, alguma coisa assim. Mas não tem, não. Tá bem mal cuidado também. Olha só que espetáculo, gente. E o que eu tô observando aqui é que a cidade é bem alta, né? Bem elevada. Tem esses postões aqui, ó. E eu tô andando rápido, que eu não sei como que é a maré, mas sei que as marés aqui por esses lados, elas sobem muito rapidamente. Aqui já é uma outra composição do solo, tá vendo? As camadas ali, ó. Argila. E essas pedras, que eu não sei se foram colocadas aqui ou se é naturalmente. Mas olha que banco de argila enorme. As pedras bem formosas, né? Aqui eu acho que já dá pra pedalar, tem até marca de pneu já aqui, ó. E aí, pedalar nesse cenário? Massa, né, não? E hoje eu tô tranquilo. Deixei as coisas lá na pousada. Tá massa pra pedalar.
este local está próprio. Essa composição do solo aqui é muito linda. O trânsito de navios aqui é bem grande também, viu, gente? Essa área é um porto de escoamento de cargas, né? Quando a gente viu na estrada. Parece com o Peru. Só que o Peru é bem alto, né? A parte costeira. E é alto também, mas o Peru é muito mais alto. Mais um pôr do sol, gente. E com ele, mais um dia pedalado, percorrido, vendo aqui as disparidades, né, sociais, econômicas e de cuidados com o meio ambiente na cidade de São Luís. Vimos uma área central paupérrima, precária, vários problemas humanitários. E aqui a gente tem uma área mais privilegiada, onde os serviços atendem a população de forma diferente. Isso chama-se racismo ambiental. São maneiras diferentes, né, que você trata comunidades e populações de diferentes ambientes. Ali já dá início a orla, o calçadão, né, que chama. A gente tá indo lá ver também. Mas esse é o 35º dia da nossa pedalada. Amanhã estamos indo para Alcântara e de lá até Belém é cerca de 750 quilômetros. Essas pedras daqui, elas já foram interpostas, né? Já para evitar a erosão aqui dessa área de dunas e de restinga que protege a cidade. Aqui o calçadão também, ele já está todo em quebra-mar e a praia já é intermitente, só com áreas de praia quando a maré está seca. Mas as ondas já batem aqui com a maré cheia. Tem uma subida ali. Eu vou andar um pouco aqui pela praia pra gente ver como que é a questão dos bares, né, do comércio. Tem em cima, mas eu tô vendo que tem embaixo ali também. Eu tava observando a quantidade de navios que tem saindo daqui, escoando carga é gigante. São muitos navios. Mas isso, acho que isso não é legal. Essas ocupações, mas aqui ocorre, parece que é. Essa área daqui já não tem mais as pedras, né? A água do mar já tá chegando naturalmente aqui, mas a restinga tá ali, ó, no serviço de proteção. Porém, como a gente vê esses dois pés de coco na frente, né, a erosão tá ocorrendo aqui também. Em todo mundo, né, gente? A grande questão é de como as cidades estão lidando com isso. Olha essa água, gente, minando aqui. Vocês acham que isso é o Igarapé?
certeza essa é tudo esgoto. Outra mina de água aqui, ó. Olha lá a quantidade de navios. Deixa de ser. Venta muito, gente. Eu tô contra o vento. Esse horário, ó, já é 6h10 e a galera do kite tá aí aproveitando. Eu vou tentar subir aqui. Mais uma vez, uma área que não dá pra saber o que é ciclovia, o que é pista de caminhada e o que é pista de Cooper. Eu vi muita gente andando de bike aqui, então suponho que aqui seja uma ciclovia. Mas enfim. Eu imagino que o lado direito, a faixa cinza, seja para pedestre e que essa faixa amarela seja para ciclista. Não há comunicação visual, não dá pra saber. Mas essa área consta como cicloviada, né? Porém, há essa dificuldade na interpretação em que pedestres, ciclistas dividem o espaço desordenadamente porque não tem nenhum tipo de informação. Pessoal, não tem nenhuma placa, nenhuma pintura no chão falando que é ciclovia ou que é pedestre. O problema do lixo ocorre não só na área central, mas nas áreas nobres é um problema recorrente, né? Não tem como a gente não perceber que as lixeiras estão todas cheias de lixo, tem muito lixo, muito descarte irregular. E tudo aquilo que a gente percebeu, né? Galera, vou confessar pra vocês, quase 2.000 quilômetros pedalados, várias BRs, várias rodovias estaduais, e a missão mais difícil está sendo pedalar aqui na orla de São Luís, porque não há ordenamento na orla, não há comunicação visual. A gente divide o espaço com pedestres, com pessoas que estão fazendo atividade física, com outras bicicletas em mãos, que ninguém sabe o que é ida e o que é vinda. Isso põe a gente num risco muito grande, né, de locomoção por conta da probabilidade de bater em alguém, né, porque é uma área urbana, densamente povoada e algo muito básico, né, não se dá para interpretar e coloca a gente ciclista no risco muito grande. E os pedestres também, né? O risco de colisão devido a essa falta de sinalização, né, adequada, que não deixa de ser uma questão de trânsito. O Código de Trânsito brasileiro define que pedestres, né, calçadas, tudo isso compõe o trânsito. E aqui não dá para saber, né? Não há sinalização, não há ordenamento. Eu definitivamente não acredito que eu sou a única pessoa que faz questionamentos em relação à mobilidade nesses espaços. Aqui em São Luís,
é muito evidente, né, que essa cidade ela foi pensada em carros e não em pedestres. Olha isso, tem estacionamento dos dois lados e a área de circulação de pessoas, ciclistas, patinadores, de cadeirantes é muito estreita, gente. É mais estreita que a vaga de um carro. E aqui 2 faixas de rolamento dos dois lados e estacionamento dos dois lados. É preciso urgente repensar a mobilidade nas nossas cidades, nas nossas capitais, na redução de carbono, no estímulo de transportes não poluentes, de caminhadas, né, de vivência nesses espaços. Então você vê que Paris está substituindo o asfalto por verde, tirando as áreas de circulação de veículos e colocando área de circulação de pessoas, e isso está dando muito certo, né, na qualidade, na melhoria da qualidade do ar da cidade e na contribuição para o clima de forma geral, na redução na emissão de carbonos. Então a gente precisa trazer isso para o Brasil, precisa pensar isso nas nossas cidades e colocar as pessoas para participarem desses processos. Olha só, gente. Eu não quero supor quantos anos esses carros estão aqui, mas isso expõe a falta de funcionalismo aqui também na cidade. Ponto de ônibus, como assim? Como assim? Proibido estacionar. Onde o babaca estaciona? Até que enfim, uma ciclofaixa sinalizada. Mas é uma ciclofaixa meio sinistra, galera. No meio de uma via expressa, sem nenhum tipo de proteção nas laterais. Olha, eu vou te contar, viu? Isso é um corredor da morte. Isso aqui não é uma ciclofaixa, não. Que é isso, hein, governo de São Luís? Que vergonha! Que vergonha de ter estado nessa cidade. O problema do lixo é recorrente na maior parte da cidade. Do nada, acaba o sonho. Bora lá atravessar a ponte. Frio na barriga, é muito alta essa ponte, gente. Não tem mais ciclofaixa pra lá. Pra lá já é o centro, onde a realidade já é completamente diferente. Mas aqui a gente também viu, é muito problema em relação a lixo, a estrutura urbana também, né? E esse foi o nosso giro aqui por São Luís hoje. Uma cidade que nos mostrou muito, que nos ensinou muito. E que a gente vai levar e demandar as ações, né, da nossa luta, na nossa caminhada, na COP30 aqui também para a cidade de São Luís. Uma cidade que tem muito a oferecer e muito a se fazer
em adaptação climática. E cidades resilientes. Olha aí, gente, tô aqui na cabeceira de uma das pontes, né? E vê como que a maré enche rapidamente aqui, né? Dá ondas, tá vendo? Ondas grandes aqui no rio. E é esse rio, esse delta que a gente vai cruzar amanhã para chegar em Alcântara. Então, já assim, várias pessoas me disseram que há bastante desconforto por parte da maioria das pessoas que fazem essa travessia devido a essa agitação do mar. Olha essa área central aqui, gente. Turística com vários bares, restaurantes, praça, áreas de convivência. Aqui provavelmente é uma feira. A gente vai logo essa aqui então, rapidinho. Ó, com a minha licença poética de intérprete que sou, então eu fiz uma pequena adaptação do final da mesa, muito fácil. A gente teve aqui hoje de manhã, né? Área central. Tô capaz de dar minha vida ali, mas olha, não pise na bola. Se mudar a seca, tem tudo. Uau, que buracão! Vixe Maria, eu gravando aqui. Meu Deus! Ué, rapaz, isso cada calabouço. Oxe, eu ia cair no lindo agora, viu? Se eu não me ligasse. Eita. Vocês estão prontos para isso?
E aí, gente? Preciso falar alguma coisa, mas foi bem intensa essa passagem aqui no leste do Maranhão. Amanhã vamos pegar a parte oeste. Cenários bem catastróficos esse. Parece até coisa de fim de mundo. A gente passou por aqui, por esse exato ponto hoje de manhã, onde eu fiz aquelas filmagens aí, né? A rua cheia, de manhã o centro bem vazio. E agora de noite. Isso reflete muito da realidade da cidade, né? É você ver o cenário mudar rapidamente várias vezes. São várias cidades dentro da mesma cidade. Agora já se aproxima das 20 horas. Uau! Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? É, gente, já são décadas, né, que a gente pergunta que país é esse? E eu não vou responder isso, porque eu já sei que país é esse. Eu vivi em dois lados, né? Vivi em Pernambuco, que é um dos estados mais desiguais do Brasil, e vivi no Paraná, que é o estado menos desigual. Tive acesso ao ensino superior, a pleno emprego, a moradia. Construí uma vida, uma carreira e de repente volto para minha terra, para as minhas origens, ao qual eu sentia tanta falta, e percebo que eu cresci e vivi num Brasil onde a realidade é difícil, é opressora, e que superar isso, resistir a tudo isso, é sinal de muita força. A balada, ela serviu para isso, para mostrar que eu sou uma pessoa forte, que tenho essas origens e que todo mundo pode ser forte assim. É só encontrar um propósito para viver. Tô chegando aqui perto da pousada, né? Tô perto aqui da Santa Casa, que é lindo o prédio, por sinal. Prédio bem antigo, uma cerâmica bem bonita, bem peculiar. E essa foi mais uma jornada, né, diária da gente. A roupa tá lavada, só preciso lavar essa daqui, que eu acho que eu nem vou lavar porque não vai dar tempo de secar. Né, as roupas que eu vou utilizar nos próximos dias é as roupas de ciclista e estão limpas já. Tenho só que pegar a tartaruguinha que não tinha secado, tava lá em cima. O jantar de hoje, eu vou fazer um patê de sardinha com maionese, com rodelas de tomate, e vou comer com pão. Feliz da vida. A carne que sobrou eu vou comer amanhã no almoço. Eu já tô de skincare feito, banho tomado, me alimentar.
começar a editar o vídeo e assim que estiver pronto, postar. Esse dia 35 de hoje, que foi surpreendentemente assim, de 0 a 1000 em muitos momentos, mas um dia grandioso e que nos ensinou muito.